O tema da aula de hoje é a história das transformações dentro da psicanálise. E eu quero muito falar sobre isso, mas eu me sinto na necessidade de falar sobre o momento que estamos vivendo. Por quê? Porque ele atravessa todos nós. Alguns de vocês talvez já estejam trabalhando, outros não. Mas seja no consultório, em casa, pelo telefone com amigos, todos nós estamos trocando neste momento. E podemos ter um papel de estimular a angústia ou de ajudar a contê-la. Para poder entender um pouco sobre este momento, do qual eu, pessoalmente, apesar da minha idade, não tenho nenhuma referência, né? Nunca vivi nada igual. Eu fui buscar na literatura se existia algo que alguém tivesse produzido. Na verdade, aí eu me lembrei de um psicanalista argentino-israelense chamado Moti Ben-Yakar. Moti Ben-Yakar mora há aproximadamente 50 anos em Israel e ele passou, apesar de ser um pacifista convicto, ele passou por 5 guerras, nas quais, em algumas delas ele lutou como soldado e em outras participou como médico, psiquiatra. Ele é psicólogo, médico, psiquiatra, psicanalista e uma personalidade reconhecida no mundo pelo trabalho que faz com situações de emergência. Com essa experiência que ele fez durante as guerras, ele começou a desenvolver alguns trabalhos sobre o conceito de disrupção. O que ele chama de disrupção? Disrupção é o impacto que uma situação externa gera no psiquismo de um sujeito. Pelo trabalho desenvolvido por ele e a equipe dele na Universidade de Jerusalém, ele foi chamado no 11 de setembro, nos Estados Unidos, para trabalhar com as pessoas que viveram a explosão das Torres Gêmeas e com a sociedade nova-iorquina, que ficou altamente abalada. E depois foi chamado em diversos outros países, em situações de violência externa. E a partir disto, ele desenvolveu algumas ideias muito interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque acho que isto pode nos ajudar bastante a saber como nos posicionar neste momento. Ainda que isto nos tome um tempo do tema que seria o tema da nossa aula, mas se trata de um psicoanalista pós-moderno, trabalhando com situações pós-modernas, nada mais ligado à história das transformações da psicanálise, certo? Pode ser? Ok. Esta experiência dele em situações tão violentas o levou a se perguntar por que as pessoas reagem desta maneira que estão reagindo, né?
ele elencou, nós vamos ver juntos. A primeira coisa que ele se perguntou foi pela velocidade das mudanças. Porque, vejam bem, ele esteve no 11 de setembro, ele esteve nas guerras, mas também foi chamado durante uma crise econômica muito violenta que houve no ano 2001 na Argentina, onde o governo prendeu o dinheiro de todo mundo nos bancos, enfim. Muita gente ficou desempregada. E o que ele percebeu foi que as pessoas reagiam exatamente como reagiram no 11 de setembro. E como reagiam os soldados depois da guerra ou depois de ataques terroristas em Israel. Ele disse, mas o que tem em comum entre estas situações? Uma é uma guerra declarada, a outra é uma crise econômica que deixa as pessoas sem emprego. E ele disse, a incerteza. Aí começou a estudar um pouco de história, e o que conseguiu caracterizar é que a humanidade, por exemplo, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, se somarmos os mortos, foram muitos mais mortos dos que estão morrendo agora, até por ataques terroristas, até por guerras como a da Síria. Mas o impacto sobre as pessoas está sendo diferente. Porque nas guerras, cada soldado sabe quem é o seu inimigo. Se tiver uma farda verde, assim, 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 é um soldado nazista. Eu atiro. Sim? Se tiver uma farda azul e eu sou um soldado que luta pelo fim da escravatura nos Estados Unidos, e se o soldado outro tiver uma farda azul, é do sul, então estou em guerra do norte contra o sul, eu atiro. Eu conheço meu inimigo. E nestas situações que Beñacar descreve, um inimigo desconhecido. Não se sabe onde está. Não se sabe como vai agir, onde vai agir. Quando algo normal como uma carta, um envelope que chega com uma carta à nossa casa, pode ser o veículo de uma bomba, como foi. Quando um envelope, em lugar de trazer uma carta de um familiar, traz um pó de guerra química, como se supõe que foi assassinado um espião que estava na Inglaterra pelo sistema de espionagem russo. Vocês lembram? Faz 2 anos que foi assassinado um espião russo na Inglaterra. Foi com um pozinho de guerra química, né? Que não sei que material é. Então, quando um envelope pode ser aquilo que leva à morte para alguém, e não uma mensagem. Quando uma instituição cuja função é cuidar das almas, se transforma no reduto e na acobertadora da violência contra crianças, do abuso sexual contra crianças, nós estamos em uma situação onde tudo aquilo que era segurança não é mais. Onde não sabemos onde está o inimigo. Quando a movimentação do mercado, que hoje rege as nossas vidas, sim? As leis do mercado são as leis que regem as nossas vidas. Então, as empresas, as grandes empresas, se compram e se vendem, né? Elas não têm rosto. Elas nem sabemos quem são, compram na bolsa uma outra empresa, desfazem outra. Vocês estão a par disso, sim? Joint ventures.
Quando uma empresa compra outra, sem que os funcionários saibam, e depois de comprá-la, decide desmontá-la, que isso é muito comum no mercado de ações, né? Mandam todo mundo embora. Todo mundo fica sem emprego, de repente, na rua. Alguns recebem um bom dinheiro, outros menos. Mas vê sua vida virada do avesso. Não dá mais para pagar a escola das crianças, não dá mais para pagar um clube, né? Não dá mais para fazer o que sempre fizemos. Nunca se sabe. E os que não foram mandados embora sofrem por temor a sê-lo. Então, vivemos em um mundo que se caracteriza pela incerteza, pela volatilidade, porque não podemos pegar com nossas mãos, é inacível. Isso que afeta nossas vidas de uma maneira tão radical, sobre a qual não temos controle nenhum, e que não conseguimos localizar, e que é anônimo, que é difuso, e que nos dá uma intensa sensação de catástrofe iminente. Isso é o que Benjacar chama de violência. A diferença da agressão. A violência, por essa característica que tem de incerteza, de anonimato, nos afeta de uma maneira muito radical. As Nações Unidas, não faz muito tempo, criaram um conceito que é o princípio precautório. Precautório. Que substitui a prevenção. E por quê? Porque prevenção é algo que a gente desenvolve em relação a algo que conhece. Então, por exemplo, a gente faz uma campanha de prevenção contra o sarampo, porque a gente sabe que o sarampo é produzido por então se faz vacina, se faz uma campanha de prevenção. Se faz uma campanha de prevenção contra a poliomielite. Só que quando o que ameaça não é localizado e localizável dessa forma, não tem como prevenir. Daí surge a ideia do precautório. E o que é esse princípio precautório para nós, que trabalhamos com a mente? A possibilidade de se preparar, de desenvolver recursos para lidar com o que não é conhecido. Mas não com o que não é conhecido interno, porque isso a gente já manja há muito tempo, desde o ano 1900, quando Freud começou, desenvolveu a introdução aos sonhos, desenvolveu claramente o conceito de inconsciente, depois vamos falar sobre isso. Em psicanálise dos sonhos, ele nos fala de um desconhecido interno, que é o nosso inconsciente. Mas agora estamos falando de um desconhecido externo, gente. Que não podemos confundir com o interno. Então, a partir desta
necessidade de poder conviver com o não conhecido, como está nos acontecendo agora. Estamos convivendo com algo que nunca vivemos antes, que não é conhecido para nós e que nos desorganiza por isso. Isto é violento para nós. É violento para a nossa organização interna, para a nossa homeostase, para nosso equilíbrio. E cada um, claro, reage de acordo com a sua subjetividade. Mas o fato de que estejamos irritados, ou tristes, ou começando a nos sentir presos dentro de casa, ou desanimados, ou sem vontade de tirar o pijama, ou... tudo isso não quer dizer que somos doentes mentais, que temos patologias. Tudo isso quer dizer que estamos sendo afetados por uma situação de desorganização extrema externa que irrompe dentro das nossas vidas, que é disruptiva. A partir destas ideias, Benhacar fez um estudo muito aprofundado sobre a diferença entre trauma e disrupção. E eu gostaria de dividir um pouco disso com vocês. Tem alguma pergunta até aqui? Se quiserem perguntar, por favor, hein? Isto é para ser um diálogo. Esther, o Guilherme quer fazer um comentário. A gente está aguardando o Renato liberar o áudio dele. Já tinha liberado. Deixa eu ver aqui embaixo. Só um minutinho. Guilherme. Tá ativo, Guilherme. Tá. Não, é uma pergunta mesmo. Esther, se você, dentro disso da violência, do impacto que tem na gente, se você considera, ou mesmo se o autor considera que tem um impacto, por exemplo, em funções cognitivas que são básicas, cotidianas, como memória, atenção ou localização espacial, se a gente se perde assim, em questões básicas nesse sentido, se é até aí que vai esse impacto. Vai. Eu vou elencar agora uma série de questões, né, que eles levantaram e que são comuns a todas as populações que viveram situações disruptivas. E entre elas está, assim, como são afetadas as funções cognitivas. Eu vou passar a isso só para... Mas, obrigada. Aí depois eu retomo, sim? Queria falar sobre um conceito que eles desenvolveram, a equipe do Benhacar, que é o conceito de imunidade psíquica. Alô, Esther? Eu acho que pode ter caído.
a internet, ou tá dando uma oscilada na internet da Esther. Caso você queira fazer algum comentário, Guilherme, eu vou liberar o seu áudio. Tá liberado? Sim, tá liberado. Ah, tá. É que ele fica um simbolinho aqui que eu achei que não tava. Mas eu imagino que a Esther vai tratar sobre essa questão, que o adiantado do que ela vai falar agora vai ser sobre isso. Mas a minha pergunta é sobre se isso interferia ou impactava em funções cognitivas assim tão básicas, até para a gente já começar a entrar com uma tentativa de fundamentação teórica ou de explicação para fenômenos que a gente está vendo agora na prática com essa questão da pandemia, que são as pessoas se desorganizando e tomando atitudes que estão atrapalhando muito o fluxo de atendimentos ou o fluxo de tentativa de ajuda, do tipo que a gente viu primeiramente nas pessoas comprando papel higiênico e isso eu vi aqui na cidade também, assim, pessoas com carrinho no mercado, carrinho cheio de papel higiênico e a hora que acabou o papel higiênico, a pessoa estava com o carrinho cheio de papel toalha também. Mas assim, 6, 7 sacos de papel toalha. Então, uma coisa muito discrepante. E agora eu acho que a última, pelo menos a informação que eu recebi foi daquele medicamento que eu não vou me recordar o nome, mas é um medicamento que eu entendi que é de uso comum, especialmente para pessoas com doenças autoimunes, que apresentou alguma questão de possibilidade de tratamento, então todo mundo foi e comprou esses medicamentos, se esgotaram na farmácia, e quem tem uma doença autoimune não está achando medicamento para comprar. Assim, sem nenhuma comprovação, e agora ainda recebi de uma colega, está estudando medicina, não é médica, mas ela falou, o problema ainda, além disso, é que parece que é um medicamento que é contraindicado para quem tem algum problema cardíaco, então pessoas que não sabem disso, que simplesmente compraram na farmácia que não precisava de prescrição médica para comprar, apresentaram problema cardíaco. Ou seja, apresentando problema cardíaco, vai precisar ir para um atendimento, e vai aumentar o fluxo de pacientes atendidos, vai aumentar o fluxo de contaminados, etc, etc, etc. Então, são atitudes que refletem que cognitivamente, não só cognitivamente, mas sim, cognitivamente estamos muito impactados. E eu acho que a Esther estava entrando, nesse ponto, assim, como a teoria psicanalítica e como a teoria desse autor está nos ajudando a perceber que essa realidade que estamos vendo, ela mostra a violência do que é uma situação como essa. Exatamente. Eu estava, não sei se chegaram a me ouvir, porque por alguma razão ele desligou. Eles desenvolveram, então, o conceito de imunidade psíquica, que é a condição que cada sujeito tem, ou pode vir a ter, de lidar com situações não conhecidas. E claro que para desenvolver imunidade psíquica, não somos só nós os que temos que trabalhar, sino a educação, sim? É importantíssimo o papel da educação, de todas aquelas instituições sociais que ajudam a cada sujeito a se organizar como tal, né? Igrejas, escolas, lugares de pertencimento. Estimular a condição de tolerar o não conhecido, que é o desorganizador do qual Guilherme estava falando. Eles desenvolveram o conceito de uma organização de sofrimento, que é o SAD,
síndrome de ansiedade por disrupção. Que características tem o SAD? Apresenta, eu vou ler aqui porque são várias, tá? Apresenta estados profundos de desorientação e incerteza por ausência de parâmetros confiáveis e compartilhados, que permitam se apoiar no passado, agir no presente e poder prever o futuro. Isso desaparece. Não temos, né? Não temos referências. Os sujeitos perdem a capacidade de interpretar as situações que vivem. O presente perde sentido e arrasta, junto com o presente, o futuro. Quer dizer, o que vai acontecer amanhã? A imprevisibilidade e a incerteza caminham juntas. E isto é altamente desorganizador. Por quê? Porque ativa todos os fantasmas que todos nós temos, os fantasmas mais primitivos, que Melanie Klein chamava de fantasias esquizoparanoides. Surgem sentimentos de frustração, de desesperança, porque quando no presente não há uma ação possível, é muito difícil ter esperança em relação ao futuro. Surgem vivências de desamparo e impotência, porque aquelas instituições que estão aí para nos ajudar estão desbordadas também. O ministro da Saúde ontem disse que em abril, não sei aproximadamente em que data de abril, o sistema de saúde vai colapsar. Quer dizer, aquilo no que nos apoiamos, você tenha plano de saúde, não tenha plano de saúde, se não tem lugar nos hospitais, se não tem respiradores, não tem plano de saúde que sirva. É dizer, aqueles apoios que sempre nos serviram, sumiram. Então, isto nos leva a entrar em contato com um desamparo intenso, que talvez nunca vivemos desse jeito. Se tivemos sorte, tivemos mães suficientes, uma família aconchegante demais, nunca tivemos vivências de desamparo dessa intensidade, mas agora as temos. Um medo difuso e permanente, que às vezes não se reconhece como tal. E que em sua origem está em perigos que não conhecemos. Ontem, pelo telefone, uma amiga me perguntava: o que eu faço? Eu falo para minha empregada não vir mais? Da onde vem o perigo? Minha empregada tem carro, não usa transporte público. Mas o que eu faço? Não sei. Não sabemos. Vamos tentando usar o bom senso. Mas o bom senso nos serve até um certo limite e depois estamos no terreno do desconhecido. O medo ativa sentimentos de desconfiança e de suspeita em relação aos outros. Vejam, acho que foi antes de ontem,
apareceram fotografias de filas em algumas cidades dos Estados Unidos de pessoas comprando armas. Armas, munições, estão estocando armas e munições, porque supõem que vai haver carência de alimentos, sei lá, e que os vizinhos vão invadir a casa para roubar o leite, sei lá, o pão. Filas incríveis de pessoas comprando armas. O que é isso? É a ativação, obviamente, de fantasias paranoicas. Por que essas pessoas são paranoicas? Não sei. Estão aterrorizadas. Estão aterrorizadas em uma sociedade marcadamente armamentista, certo? Talvez se as pessoas estão aterrorizadas na Índia, não vão comprar armas. Então, vejam, estas situações nos afetam de acordo com a nossa subjetividade, mas nos afetam. A desconfiança promove o isolamento. E o isolamento promove mais desconfiança. Como nós estamos obrigados a este isolamento social, é inevitável que fantasias intensas de desconfiança surjam. Um outro aspecto destas situações é que a incerteza e a sensação de impotência alentam sentimentos de desvalorização pessoal, né? Isso afeta a nossa autoestima. E pode nos levar a inibições no nível decisório, quer dizer, não saber o que decidir, como eu falava da minha amiga e empregada dela, né? Surge uma certa abúlia, não sei se conhecem o termo, abúlia é desinteresse, desconexão, deslibidinização. Por outro lado, o caráter tão difuso, tão inacível das ameaças, que é tão angustiante para as pessoas não saber do que tem que se defender, faz com que muitas precisem encontrar culpados, porque se acharem culpados, podem localizar a ira, podem depositar a ira, a raiva, o ódio em alguém. Esses são os culpados. E para sustentar essa escolha de culpados, e isto na história está mais do que repetido, né? Como quando as pessoas vivem situações de dificuldade, procuram culpados. Muitas vezes precisam procurar outras pessoas para que lhes confirmem sua certeza sobre os culpados. E se tiverem o azar de achar outras pessoas que também tiverem certezas, vão se aferrando a certezas absolutas,
e gerando situações de fanatismo. Por exemplo, foi sugerido, depois solicitado pelas igrejas de Maringá, acredito que nas outras cidades de vocês tenha acontecido, que as pessoas não se reunissem nas missas, que as missas ou os serviços religiosos fossem feitos online. Mas tem havido alguns grupos religiosos que insistem em se reunir, e o discurso é: agora mais que nunca precisamos orar todos juntos. Então vejam, há nesta leitura que se tornou fanática, se tornou irracional, porque desmente a realidade. Podem acontecer estados de confusão nos quais as pessoas passam a duvidar de seus próprios sentimentos e pensamentos. Será que isto que eu estou fazendo, que estou pensando, é só da minha cabeça? Né? Dos elementos que que permite discriminar o síndrome de ansiedade do qual estamos falando, né? De ansiedade por disrupção, sabe? De uma crise de ansiedade generalizada que existe na psicopatologia, certo? Crise de ansiedade generalizada. Qual é a diferença? Como vemos a diferença? Uma pessoa que está com uma crise de ansiedade generalizada, com um momento de pânico, com um ataque de pânico, normalmente ela tende a esconder seus sintomas. A não ser que dividi-las com seus familiares, no caso de um pânico, mas quando as pessoas estão com crises de ansiedade generalizada, se recolhem. Ao contrário, não sabe, as pessoas precisam falar muito e falam compulsivamente do que está acontecendo. Não falam de outra coisa. E não só falam compulsivamente, sino que procuram notícias compulsivamente. Tem pessoas que mantêm a televisão ligada desde o momento que acordam até o momento que vão dormir, achando que tendo mais informação vão se acalmar. E é exatamente o contrário. Quando a pessoa não consegue parar de falar sobre a questão, ela, de uma maneira inconsciente, se transforma em um agente que propaga o problema. Porque afeta outras pessoas que não estavam tão ansiosas, que não estavam tão preocupadas, que estavam pensando em outra coisa. Esta compulsão é uma característica de estes processos disruptivos. Bom, algo que eu gostaria de frisar. E é algo que a equipe de Venha Cá nos orienta.
não existem clichês. Agora, falando de tratamento, sim? Não existem formas únicas de tratar. A disrupção nos afeta de fora, mas a forma em que cada um de nós processa essa disrupção é diferente. Então, caso a caso, nós precisamos discriminar o que é da violência externa e o que é desta forma peculiar em que este sujeito se organizou ao longo da sua vida. São duas coisas diferentes. Esther, Oi, algumas alunas pediram para você repetir a última fala, por gentileza. a ver, o que eu disse, o que a equipe de Benhacar nos orienta. Não existem clichês, não existem formas únicas de tratamento. O fato disruptivo é externo. A forma em que a gente processa essa disrupção é produto da nossa subjetividade, de como nos organizamos ao longo da nossa vida, da nossa história de relações, das nossas vivências, das nossas experiências sexuais infantis, de tudo isso que aqueles que estudamos psicanálise conhecemos, de nossas relações atuais e demais. Então, nós vamos reagir a essa disrupção, cada um da sua forma. Existem linhas gerais? Existem. Hoje de manhã, antes de começar a aula, eu recebi uma mensagem de uma paciente minha, que é chefe de UTI de um hospital, me dizendo que não íamos poder fazer nossas sessões online, porque ela está praticamente enfiada dentro do hospital, e me falando do caos, né? Do quanto os colegas estão abalados, de quanto ela precisa, sobretudo, conter as emoções dos profissionais da saúde. E no momento ela me diz, eu estou com minha cabeça no lugar, fique tranquila. Mas, claro, ela tem quase 4 anos de análise. O que quero dizer com isto? Esses recursos que foram desenvolvidos ao longo da análise estão ajudando agora. Estão ajudando em isso que antes a gente chamou de imunidade psíquica. Então, o que nós precisamos fazer? Com cada pessoa, sobretudo quando estamos em um tratamento com uma pessoa, discriminar o que foi da violência externa, ou o que está sendo da violência externa, e o que corresponde às suas características pessoais. A forma peculiar da subjetividade dessa pessoa. Não podemos esquecer nenhum nem outro. Temos que estudar a forma especial, única, em que essa disrupção e essa subjetividade se encaixaram mutuamente. E a partir daí, sim, trabalhar em cima de questões internas
que permitam digerir melhor as questões externas, neste momento. Alguns de vocês devem já estar trabalhando, outros não, mas todo mundo tem amigos, todo mundo tem familiares, e de alguma maneira, pelo fato das pessoas saberem que somos psicólogos, recorrem a nós como se fôssemos, como se tivéssemos condições de ajudar, e às vezes temos. Mas não podemos esquecer, e este é um dado importantíssimo, de que nós terapeutas também estamos atravessados pela mesma violência que estão nossos pacientes. Quer dizer, essa disrupção também está em nós. E nós temos que olhar cuidadosamente a como nós reagimos a este momento. Nós como pessoas. O que fazer com tratamentos, ou com um trabalho online, neste momento, os que estiverem dispostos, por exemplo, a atender pessoas em crise, ou nesta crise? Não é momento de interpretar, não é momento de procurar o inconsciente. Este momento é de discriminar o que é do externo, o que é do interno, de validar a experiência, isso é fundamental. Isto não é uma gripinha, como disse o presidente Bolsonaro. Temos que validar a experiência das pessoas, porque é uma experiência caótica. Eles têm razão. Eles têm razão de estarem angustiados, eles têm razão de estarem ansiosos, eles têm razão de estarem desorientados. Só que, o que podemos fazer com isso? Ajudá-los a pensar e a encontrar saídas curtas, movimentos curtos. Não são projetos de vida agora. São situações pontuais, de um a um, na vida de cada um. De como algo pode ser feito de uma maneira melhor. Teus filhos em casa estão te deixando louco? Então, bom, vamos recuperar a capacidade de brincar. Vamos recuperar os jogos de mesa, o baralho, o dominó, aqueles jogos de caixa, né? Os que eu conheço são muito antigos, mas vocês estarão com jogos mais novos. Vamos juntar a família dentro de casa para fazer coisas juntos. Vamos todos juntos para a cozinha fazer bolacha. Esta é também uma oportunidade de fazer o que a vida corrida não nos permitia. Crise é oportunidade. Então, vejam, isto é terapia de apoio. Mas terapia de apoio com um olhar psicanalítico, com um olhar que nos permite discriminar que isto é externo e que isto é interno. Eu não vou dizer para a pessoa, tire o pijama às 9 da manhã, né? Mas se ela me dizer, não sei o que fazer, eu me levanto, né, entristecida, talvez eu fale para ela, e você se troca quando se levanta? Você põe roupa, fica de pijama, será que não seria melhor por um pijama? Mas não é para todo mundo, é para esta pessoa. Outra reage à situação hiperativa. Pula da cama às 5 da manhã e começa a limpar as solas dos sapatos. Então, é um a um, da forma peculiar
em que essa subjetividade foi impactada pela situação disruptiva. Em relação às crianças são intensamente afetadas por situações disruptivas, mas são basicamente afetadas pelo clima emocional dos pais. Isto significa, se em uma casa as pessoas estão lavando as mãos cada 5 minutos e falando sobre a contaminação, as crianças vão lavar as mãos cada 5 minutos, porque vão interpretar esta angústia como algo realmente intenso e ameaçador. E como eles não têm filtros para isto, a forma em que interpretam as situações é a forma em que reagem. Então, nós já estamos tendo toque em crianças que não tinham toque. Lavando as mãozinhas até machucar a pele. Crianças que perguntam, mas algum dia vai voltar à escola? Então, é importante que quando a gente fale com adultos, os lembre da importância de manter uma situação contida e calma para as crianças. De tentar não surtar na frente das crianças. Podem surtar, tem todo direito. Né? Entra no quarto, fecha, vai para o banheiro, fica embaixo do chuveiro, surta quanto quiser e depois volta. Todos teremos momentos de ansiedade intensa, mas tentemos proteger os outros. Também, não só do contágio do vírus, sino do contágio de nossos estados emocionais desorganizados. Bom, pergunta, gente, sobre este tema. Haveria muito para falar, mas eu queria deixar um tempinho para as questões ligadas ao que era oficialmente a aula, né? Mas acho que aqui há muito para conversarmos. E vocês estão vivendo esta experiência, assim que se quiserem perguntar alguma coisa que eu possa responder, vamos abrir para perguntas uns 10 minutos, pode ser? A Solange pediu para você fazer em linhas gerais uma diferenciação entre trauma e disrupção. Ah, sim. Obrigada, Solange. Eu tinha falado que ia falar sobre isso e esqueci. O trauma. Tem um exemplo que Moti Ben-Yakar dá no livro dele, que é muito interessante e eu vou usar. Ele diz, se uma pessoa chega com o pé vermelho inchado no médico e com dor, não mancando, o médico olha e diz, isto é uma fratura, provavelmente o Conselho de Medicina vai lhe tirar o diploma, porque ninguém diagnostica uma fratura sem um raio-x. Porque não, pode não ser uma fratura, pode ser uma tendinite, né? Pode ser uma fissura, enfim. Então, para poder diagnosticar algo assim profundo, a gente precisa de um estudo discriminatório. Vamos supor que esse problema, essa fratura de fato, foi provocada por uma martelada. Quem provocou a fratura não foi um martelo. Foi o golpe e a reação do osso do sujeito. Porque talvez outro sujeito não teria um osso mais firme que não teria quebrado.
Estão de acordo? Mas, quando a gente fala de situação traumática, é como se a gente dissesse que foi o martelo que provocou a fratura. Podíamos chamá-lo de martelo fractural. Isso seria falar de situação traumática. Porque onde que a gente põe o trauma? O trauma está fora ou está dentro? A gente, às vezes, chama de situação traumática, bom, alguém que foi assaltado, sei lá, machucado durante um assalto. Comumente se chama de situação traumática. Mas não é a situação que é traumática. O trauma é o efeito que essa situação tem no sujeito. Trauma interno, que não vem de fora. O que vem de fora é o estímulo, é a martelada. Mas o trauma é o que acontece entre o golpe e o osso. Um trauma é algo que desborda a capacidade do eu de processar. É algo que tem uma intensidade tal, em um momento, ou também se considera trauma, as situações de falhas importantes que são repetitivas, repetitivas, repetitivas. Mas é o efeito dessas falhas sobre o psiquismo. Tem pessoas que podem desenvolver traumas por certas situações e outras não. Então, a situação não é traumática. O psiquismo é que desenvolve o trauma. A palavra, o conceito situação traumática, ainda que tão usado, ele oferece confusões. A situação é um estímulo. O trauma está no sujeito. A situação pode ser disruptiva, mas se o sujeito vai se traumatizar ou não, depende de sua subjetividade. Tem pessoas que ficaram severamente traumatizadas depois da explosão das Torres Gêmeas, ainda que não tivessem estado em Manhattan nesse momento. E tem pessoas que não. Com o mesmo estímulo, com a mesma disrupção. Então, a disrupção é o que está no mundo externo, que nos afeta. O trauma é o que eventualmente pode acontecer dentro de nós. E por que é tão importante diferenciar? Porque nem todos reagimos da mesma maneira. Se a gente unificar, esta foi uma situação traumática, então todo mundo... Não, todo mundo não. Cada um, de acordo com a sua imunidade psíquica. De acordo com a sua subjetividade. Certa vez me trouxeram em uma supervisão um caso de uma criança que tinha desenvolvido um trauma por uma ocasião na qual ficou presa junto com a mãe dentro de um elevador. Um trauma que afetou severamente o desenvolvimento. Porque afetou funções egóicas importantes.
vocês devem conhecer muitas crianças que ficaram presas com algum adulto no elevador e não desenvolveram traumas. Então, a situação externa é uma situação assustadora. Mas como se processa, se há trauma ou não há trauma, depende da subjetividade. Eles fizeram esta diferenciação justamente para poder trabalhar um a um, para poder trabalhar nestas situações disruptivas violentas, um a um, e para não generalizar. Eu só gostaria de fazer um ganchinho quando você fala da questão das crianças. É bem isso, né? Não sei se a pergunta vai ser... não tem resposta certa ou errada nesse sentido, mas assim, você vê a possibilidade nesse clima em que a gente está do atendimento online para crianças? Depende da idade da criança, sim. Se for uma criança muito pequena, não tem como, porque o meio de contato com a criança é o brincar, e isso implica em presença. Mas, dependendo inclusive, não só da idade, sino da habilidade dessa criança para se comunicar, é possível sim, se já houver um vínculo prévio. Agora, pode acontecer que você possa fazer uma sessão vincular. Isto significa que a criança esteja com o pai, ou com a mãe, ou com um adulto qualquer, e que você possa conversar com ambos. Também. Isso vale, gente. Ótimo. Respondido.